Aprovar o requerimento. Quero dizer que o movimento do MST é um movimento legítimo, né? É um movimento que tem o apoio dessa casa, o apoio incondicional do Partido dos Trabalhadores. O nosso amigo Gleidson e o Padre Paulo, que são do Partido dos Trabalhadores, são defensores do projeto de Vossa Excelência. Então a gente fica também feliz, né, porque tem os seus representantes legítimos aqui nessa casa. Gostaria de compor a mesa com os nossos vereadores da Câmara Municipal, o Padre Paulo, né, do Partido dos Trabalhadores, Guetão, que é líder do governo, também vereador dessa casa. Gostaria, já tinha combinado com o vereador Gleidson, que nós encerramos uma reunião ordinária, mas eu não poderia deixar aqui de fazer a abertura. Fiz questão de vir fazer a abertura dessa reunião, né, em respeito ao movimento, é um movimento legítimo, e estou abrindo a reunião e passando a condução dos trabalhos para o autor do requerimento, né? Acho que é legítimo também que ele conduza esse trabalho. Quero aqui agradecer e dar uma boa noite especial ao nosso Gilson de Souza, também, que é um líder legítimo, um representante da classe, né, dessa classe, né, dos trabalhadores, do MST, sempre esteve nesse movimento, né, nessa luta. Quero parabenizar, Gilson, porque é sua cara também, né, esse movimento. Então, sim, parabéns e desejo a todos uma boa reunião e boa noite a todos. Obrigado. Vereador Adalto Carteiro já esteve nas fileiras do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, é um grande companheiro, é o nosso presidente, né, tem ajudado aqui o governo da prefeita Elisa, a questão da terra, a questão da zona rural. Então, sim, se vocês puderem, uma salva de palmas para o nosso vereador Adalto Carteiro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Oh, maravilha. Quero agradecer já de pronto os servidores e as servidoras do Poder Legislativo dessa casa, né, que ficaram até agora para essa reunião especial, reunião especialíssima. Então, muito obrigado a todos e a todas. Vai ser uma reunião... Mas, sem mais delongas, eu queria pedir licença ao vereador Padre Paulo, né, que ocupe, né, o seu espaço no meio da companheirada lá, por gentileza. E eu quero... Obrigado, Padre Paulo. Quero que sente aqui ao meu lado aqui, meu lado direito e à esquerda de vocês, a Vânia Maria, da direção nacional do MST. Vânia. Quero convidar aqui para sentar do lado da Vânia o Zé França. Do lado do Zé França, representando a juventude do MST, a Natália. Do meu lado esquerdo, para sentar aqui do meu lado esquerdo, representando o acampamento Padre Gino, a Cida Ferreira. Cida. Do lado da Cida, o Zé do Peixe, do assentamento Osiel. Cadê o Zé do Peixe? Aô, Zé! E do lado do Zé do Peixe, representando também a direção
a direção estadual do MST, a companheira Terezinha Sabino. Terezinha. Bom, isso, Terezinha. Como o vereador Adalto Carteiro disse, né, homens às 19 horas. Do movimento Sem Terra de 2015 está assinado por esse vereador e é acolhido e aprovado por unanimidade por essa Casa Legislativa, e é muito significativo essa aprovação desse requerimento e a presença de todas e de todos aqui nessa noite. Muito significativo para Valadares e região. Quero registrar a presença do ex-superintendente do INCRA, um grande companheiro, uma grande liderança nossa do campo, do movimento, companheiro Gil de Souza, do Partido dos Trabalhadores também. Quero registrar a presença, reafirmar de novo, meu companheiro de bancada, vereador Padre Paulo, agradecer a presença, né, o vereador Adalto Carteiro que saiu. Quero registrar aqui a presença da assessoria do vereador Padre Paulo e o presidente do Partido dos Trabalhadores, né, o nosso companheiro Leonardo Batestin, meu companheiro, meu amigo, meu irmão. Agradecer, registrar a presença da minha assessoria, da minha equipe, aqui o Batista, a Gilza, o Gabriel, enfim, também agradecer a presença e o apoio do companheiro Gilson Boy, do assentamento 1º de junho? 1º de junho, lá em Tumiritinga, grande companheiro. Bom, o Jornal Capital dos Vales está aqui, obrigado. Zé Carlos, grande companheiro. Antes de passar a palavra para a nossa companheira Vânia, para ela falar na tribuna, quero dizer, eu não sei se o Gilson vai falar depois, uma experiência, o Conselho da Mulher está presente, a Tânia Stork, do Conselho da Mulher, muito obrigado, grande conselho. Eu não sei se, eu vou dar uma palavra para o Gilson daqui a pouco. Da Caritas, representando a Caritas, enfim. A nossa assessoria fica atenta aí para poder pegar, né, os movimentos representados, né, da Igreja Católica, enfim, outros movimentos, outras entidades, outras religiões. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Aqui é a casa de vocês. Clóvis, representando aqui a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, em especial Agricultura Familiar, da Prefeita Elisa. Eu vou deixar para o Gilson falar de uma experiência que eu tive com o MST, eu cabo da Polícia Militar fardado. Ele vai falar isso lá. Mas eu queria que o vereador Padre Paulo assuma aqui, por favor, momentaneamente, que eu quero subir a tribuna para falar algumas coisas do meu coração para esse povo. Então. Obrigado, vereador Padre Paulo, presidente interino dessa assentada. Cumprimentar todos e todas com muito boa noite. Né, eu quero fazer um registro aqui às crianças, os adolescentes, que é o futuro, que é o presente e é o futuro desse país, na luta, né, pelo campo, na luta pela reforma agrária de fato. Né, Zé Peixe? O Zé Peixe não quis entrar, não. Senhor, nós vamos comemorar o quê? Não tem nada para comemorar. O PT não avançou muito na reforma agrária, não. Se não, aí eu adulei ali, se não, você vai falar, o que está pegando.
Mas a gente tem que comemorar esses 30 anos, esses 25 anos. Até que ele abaixou a cabeça, coçou assim, então tá bom, vou descer. Onde que eu sento? Você senta onde você quiser. Aí ele falou, eu vou sentar ali então tá bom. Mas eu quero cumprimentar a Vânia, da direção nacional, né, no nome da Vânia, em nome da Terezinha, da direção estadual, todas as companheiras e os companheiros aqui da nossa mesa dos trabalhos. Né, cumprimentar aqui essa plateia seleta, já foram nominados aqui. O Lula, o presidente Lula, esteve num assentamento comemorando os 30 anos, ele plantou uma árvore, não foi isso, em janeiro? Em janeiro agora comemorou 30 anos do MST, não é isso? Não é isso, companheirada? É isso. Na Escola Nacional. Em São Paulo. E eu vi uma fala dele, eu vi ele plantando uma árvore lá. E eu disse, não, esse povo tem que ocupar a Câmara Municipal de Valadares. Coincidentemente, está tendo um encontro aqui, né, no assentamento Osiel. Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer. Né, assim, foi uma feliz coincidência. E eu falei com a minha assessoria, não, tem que fazer agora, antes do carnaval, porque senão vai esfriar o negócio. Foi em janeiro agora o aniversário, nós temos que comemorar. Alguma coisa tem que comemorar. Mas vocês estão aqui, mais do que comemorar, é reivindicar. A presença de vocês, companheirada, mostra a reivindicação dessa luta que é diária, dessa luta que é constante, que é essa luta que extrapola do campo e vem para a cidade. Porque é na cidade que está concentrada o poder. Então vocês têm que sair do campo e vir para cá e assumir. Então a presença de vocês aqui é para assumir esse espaço de poder, esse espaço. Então, mais do que comemorar 30 anos e 25 anos, Vânia, Terezinha e demais companheiros e companheiras, é reivindicar, Zé Peixe. A presença de vocês aqui é o debate, é a bandeira levantada que está lá. É aquela bandeira que está estendida ali, que passa na Marechal Floriano, e vê a bandeira do MST aqui estendida na Câmara Municipal. A bandeira estendida ali fora quer dizer, o MST está vivo e está na Câmara neste momento. A minha assessoria está tirando foto e está publicando online aqui esse evento, esse trabalho. Aquela câmerazinha que está lá instalada está transmitindo para o mundo inteiro online através da internet. Então eu quero falar para Valadares, eu quero falar para a região, para Minas, para o Brasil e para o mundo. Nós precisamos fazer uma reforma agrária de fato, de direito, nesse país, que acolha as famílias, os trabalhadores e as trabalhadoras que não têm o direito à terra e de construir o trabalho com as suas famílias no campo. E aí, Martinha Roseno, e aí, Zé Peixe, é isso. Toma sua água aí e engole seco. Então a presença de vocês aqui, mais do que comemorar, Martinha Roseno, do assentamento Barra Azul, é para reivindicar. É para levantar o punho e dizer, nós estamos na luta, e a luta mais do que nunca está continuando. Com os idosos, experientes, nós temos que ouvir. Com a juventude representada aqui na mesa dos trabalhos. Eu fiz questão da juventude estar na mesa. O negro está na mesa. A mulher está na mesa. Chega de ser só homem. Tem que ter a paridade. O homem, a mulher, a juventude, o negro. Então, assim, com muita simplicidade, com muita humildade, nos perdoe.
que a gente não tem avançado. Estou falando em como vereador segundo mandato do PT. Não fiz nada pelo MST, não fiz nada pelo campo. Nós temos que dar a mão à palmatória, nós temos que dar a cara a bater aqui em Valadares, Gilson. Avançamos um pouco, você no INCRA, e você deveria voltar para o INCRA. Você tem o nosso apoio. Então eu estou deixando aqui a cara a tapa, vereador Padre Paulo. Nós avançamos nada aqui em Valadares, na região, em relação ao MST. Não é fala demagógica, não. Não é fala demagógica, não. Quem me conhece sabe. Então, assim, muito obrigado por vocês terem vindo. Desculpa porque o ônibus furou lá, o micro-ônibus, ia dar 2 voltas o micro-ônibus, mas aí pegamos os companheiros ali, deu 2, 3 viagens nos carros. Muito obrigado por vocês terem vindo. Parabéns pela luta. Muitos não têm coragem, muitos têm vergonha, mas vocês estão na luta. E que vocês possam ensinar essas crianças, esses adolescentes, a fazer essa formação política, essa formação de luta. Não deixem a peteca cair. Quem toca instrumento aí, de sopro, fala que não pode perder a embocadura. Você tem que estar sempre tocando, sempre treinando, para não perder a embocadura e tocar o instrumento. Não percam a embocadura. Faça chuva, faça sol. De dia ou de noite. De segunda a segunda. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. No campo, na cidade. Fale do MST. Fale da luta. Vamos conquistar. Vamos lutar. Estamos passando por um momento delicado político. Mas o MST está na luta. Com a presidenta Dilma. Com o presidente Lula. Tivemos agora, junto com o Gil de Souza, junto com o presidente do PT, Leonardo Batechinha, a prefeita Elisa, o Leonardo Monteiro, nos 35 anos do PT, onde estava Dilma, Lula, Mujica, né, e estava lá na mesa dos trabalhos, representante do movimento Sem Terra Nacional, o companheiro Alexandre, o MST, companheiro de primeira ordem. Só que nós temos que fazer por onde também. Ah, mas, Guetão, a gente vai para a luta, nós estamos juntos, mas na hora não avança. Tá certo, nós temos que avançar. Temos que avançar. Então, a presença de vocês. Já estou encerrando a minha participação aqui e vou passar para a Vânia. Viu, João Leite? Levar essa fala nossa, reivindicatória, ao nosso deputado federal Leonardo Monteiro, para ele ser uma voz constante na tribuna da Câmara Federal, na luta pela reforma agrária de fato, significativa, com qualidade, não é só para inglês ver, com qualidade para o nosso povo, para a nossa gente. Então, eu gostaria que você levasse essa fala ao nosso deputado federal Leonardo Monteiro. Tá certo? Viva a companheirada, viva o MST 25 anos em Minas Gerais, viva o MST 30 anos. Nessa pegada, vamos passar para a nossa companheira. Ela falou assim, tem que ir lá? Eu acho que você deve ir lá, porque é a tribuna onde os políticos discursam. Então, esse momento agora é o momento do MST, a tribuna do MST. Então, uma boa noite para todo mundo. Agradecer aqui, em nome do presidente da Câmara, Adalto, vereador Guetão, Padre Paulo. Então, agradecer essa casa por esse momento, um momento histórico, talvez para a nossa região, que é uma região extremamente conservadora, difícil da gente
ter espaços como esses. Então a gente agradece e dizer que poder estar aqui hoje, comemorando os 30 anos do MST. E gostaria de pedir desculpa para a gente fazer uma correção, que o MST de Minas completa amanhã 27 anos, e não 25, então corrigir essa... então a gente dizer assim, que esses 30 anos e esses 27 anos de MST em Minas, só foi possível a gente receber essa homenagem, a solidariedade de pessoas como vocês, né, que soma com a gente, com os trabalhadores nesta luta. Então, esses 30 anos e esses 27 é compartilhado com a classe trabalhadora do Brasil e de Minas, não é uma conquista só do movimento. Ontem, quando a gente reunia um grupo para ver quem fazia essa fala, eu fiquei sem jeito. E dizia, tem muitas outras pessoas que deveriam fazer essa fala e não eu. Porque aqui nós temos pessoas que ajudou a hastear a primeira bandeira do MST em Minas. Então eu me senti assim, como que eu vou falar em nome do movimento, né? Então, respeitosamente, a gente traz aqui esses companheiros, né, que fizeram a gênese do MST em Minas Gerais, né, e estão alguns deles aqui conosco nesse momento. Dizer que o MST hoje, nesses 30 e 27 anos, a gente comemora muitas lutas, né? Muitas conquistas nesse tempo, foram muitas, né? Nós temos hoje no Brasil 380 mil famílias assentadas, já com suas casas, com escola e com dignidade, a gente pode dizer isso. Temos hoje também 90 mil famílias ainda acampadas debaixo das lonas, fazendo a luta, como muitos dos companheiros que estão aqui. Alguns já se arrastam por 10, 12. Padre Gino vai fazer 14 anos agora em abril, né? É um acampamento de muita resistência e luta na região. Então a gente comemora as conquistas, as lutas, mas também muita resistência. A resistência é um fator fundamental para a classe trabalhadora, né, que sofre constantemente a repressão de uma classe dominante, que lutam permanentemente para manter os seus privilégios. Nesse sentido, o MST é contra essa ordem burguesa, de que mantém privilégios de alguns, e o MST surge com esse objetivo de que o Brasil precisa diminuir a desigualdade social, né? 1% da sociedade concentra 46% da propriedade da terra no Brasil. Então, um dos objetivos do MST, quando ele nasce, é distribuir a terra no Brasil. Mas que só distribuir a terra não basta. É preciso, junto com a distribuição da terra, criar condições de vida para quem está na terra. Então, esse é um também dos objetivos do MST, né? E o terceiro objetivo é a transformação social. É preciso que a gente construa relações de novos valores entre homens, mulheres, entre nós e a natureza, né? Hoje, talvez, um dos períodos mais difíceis que a sociedade enfrenta no Brasil e no mundo é a questão da natureza, a questão ambiental. Então, a seca não é porque eu vou escovar o dente e deixo a torneira aberta. Não é esse o problema da seca. É a destruição das nascentes, das reservas e a destruição das terras no nosso país. Né? Não pode a Globo ficar dizendo que porque
eu estou aguando o meu canteiro de horta, ou eu estou deixando a torneira aberta, eu estou acabando com a água do planeta. Quem está destruindo isso é o modelo capitalista, é a burguesia do agronegócio brasileiro, que só pensa em cada vez mais tirar os seus lucros em cima dos recursos naturais do nosso planeta. Por isso, hoje, nesse momento histórico que a gente vive, o Brasil e o mundo, o MST e a Via Campesina tem se tornado um dos maiores inimigos do sistema capitalista e da burguesia nacional e internacional. Porque a gente faz esse enfrentamento onde a gente precisa levar em conta não o lucro, mas a vida das pessoas. E a vida... Nós somos parte disso. Dizer que esses 30 anos a gente comemorou muitas vitórias, como eu disse aqui. Terras conquistadas, escolas construídas e muita dignidade. Porém, também nós sofremos, pode-se dizer, derrotas impostas por esse modelo. Nós sofremos massacre a nível nacional. A nível Minas Gerais, nós tivemos massacre de companheiros que tombaram nessa luta em cima de terras que, inclusive, são terras devolutas do Estado, que deveria ser desapropriada para a reforma agrária. Então, é uma história de conquistas, mas também de muita resistência. Mas nós não baixamos a cabeça, porque nós sabemos que na luta de classe, nada é concedido a nós dado, a não ser construído com a própria luta. E foi assim a história da classe trabalhadora no mundo durante toda a história. Só se tem conquista quando a gente luta. Hoje, né, o próprio IBGE divulgou, há 2 anos atrás, que 75% do alimento que vai para a mesa do povo brasileiro vem da agricultura familiar e camponesa. Vem dos assentamentos. Porém, nós não temos uma política agrícola hoje voltada para essa agricultura, né? Para os assentamentos e para essa agricultura familiar. É uma das grandes impedimentos que a gente tem hoje, né? A gente enfrenta toda essa dificuldade, porque hoje está estabelecido no campo brasileiro um modelo do agronegócio, como eu disse antes, e na sociedade brasileira, o modelo viável para o campo brasileiro é o agronegócio. Porque eles têm hoje a mídia, que colocam todas as suas propagandas de que esse é o modelo viável. Eles têm o poder judiciário, que dá todas as condições para esse modelo do agronegócio prevalecer. Então, a semana passada foi o companheiro nosso na reunião com o ministro Patrus Ananias. Foi a primeira reunião que o MST teve com o ministro para colocar a nossa pauta da reforma agrária. E o ministro, né, dizia: eu tenho convicção da importância da reforma agrária no Brasil, mas tenho também convicção de que a reforma agrária só vai avançar no Brasil com muita pressão popular, com muita luta política, porque o que está em jogo hoje é a correlação de força, né? Hoje existe um Senado e um Congresso brasileiro, um dos mais conservadores que o Brasil já teve. Então, para a classe trabalhadora poder ter conquistas, ou até garantir as conquistas que já tiveram nesse período, vai ter que ser com muita luta nesse período que a gente está vivendo. Então, se a gente não se organizar, se a classe trabalhadora, os movimentos, não se organizar, a gente pode, e acho que já iniciamos um período de, talvez, de retrocesso das conquistas que a gente teve durante muito tempo. Então, com isso dizer
que os nossos desafios são muito grandes. São muito grandes, né? Quando a gente, se alguém pensou, né, governador hoje, né, do PT, a gente iria ficar um pouco mais tranquilo, se enganou, porque todos esses governos estão compostos também por pessoas da classe dominante, do agronegócio, né, que é um governo de composição. Então, isso traz para nós a possibilidade e a esperança de poder avançar em algumas coisas nas políticas públicas. A gente não pode negar que tem diferenças, né, com todas as críticas que nós temos hoje, né, ao governo e aos governos aí, inclusive do PT, que isso faz muita diferença de ter um do PSDB ou do PMDB. Então, é um período que a gente pode ter conquista, mas fica muito claro para nós do Movimento Sem Terra de que a gente vai ter conquista se a gente estiver organizado e com o povo também na rua, para garantir essas conquistas. Então, é um pouco esses os desafios, né, que, inclusive, a gente está discutindo no encontro regional do MST, que está acontecendo ontem, hoje e vai até amanhã no assentamento Osiel, onde a gente faz um debate do desafio da reforma agrária popular e também faz um planejamento para o que a gente vai fazer nesse ano de 2015, inclusive aqui na nossa região, para avançar na luta, né? Uma região que nós temos 12 assentamentos, temos 6 acampamentos, inclusive temos um mais novo, recente, no município de Governador Valadares, aqui entre o Pontal, que está com a reintegração de posse para o dia 28, não é isso? Para o dia 27. Então, também estamos discutindo que luta a gente vai fazer para poder reverter essa situação da reintegração de posse e poder avançar na pauta de novos assentamentos na região, enfim. A verdade é que 2015, para nós na região, vai ser um ano de bastante luta, porque é só assim que a gente acredita que também pode ter conquista. Então, mais uma vez, dizer que para nós é muito importante esse momento, aí a gente agradece e reconhece, e mais uma vez dizer, essa região é extremamente conservadora, então, para a gente estar aqui, nos momentos como esse, dá a gente um pouco de esperança de também ampliar a nossa parceria com nossos aliados, poder contar com os companheiros nessa batalha grande que a gente tem aí pela frente. E dizer que estamos juntos, né, nesta luta de classe, que é constante, né, e é isso. Queria agradecer. Lutar! Lutar! Lutar!
pátria brasileira. Mística boa. 12 assentamentos, 6 acampamentos, MST no Vale do Rio Doce, acampamentos Padre Gino, Frei Inocêncio, acampamento Maria da Penha, Matias Lobato, Janete Teles, é isso, Jampruca, Sidona, Valadares, em Pontal. Sidona, a companheira Sidona lá presente? Companheira Sidona presente? Cachoeira da Fumaça, em Baguari, Boa Esperança, em Tumiritinga, assentamentos, 1º de Junho, Tumiritinga, Terra Prometida, Tumiritinga, Barra Azul, Valadares, São Vito, Docelina, Polador, Folador, é o F da pessoa aqui, parece um P, Docelina, Folador, do Resplendor, Roseli Nunes, segundo. 2. Roseli Nunes, 2. Ou segundo? 2. Resplendor. Gilberto de Assis, Resplendor. Osiel Alves Pereira, Valadares. Ulisses de Oliveira, Jampruca. Manuel Ferreira, Jampruca. Belo Monte, Jampruca. Liberdade, Periquito. Iraguiar, Santa Maria de Suí. Egídio Brunet. Egídio Bruneto, Campanário. Um guerreiro a gente planta para que dê novas sementes. Globalizemos a luta. Globalizemos a esperança. Egídio Bruneto. Cadê Egídio Bruneto? Finais, rapidinho. Um grande companheiro que tem me ajudado muito, nos ajudado, Gil de Souza. Oi. Boa noite, companheirada. Boa noite. Cumprimentar o companheiro Guetão, nosso vereador, Padre Paulo. Também saudar, reforçando aqui as palavras da Vânia, um agradecimento ao presidente da Câmara, Adalto Carteiro, que aqui esteve, saudando aqui essa reunião e esse encontro. Parabenizar o Guetão por mais uma vez estar trilhando nesse caminho do Movimento Sem Terra. Por alguns momentos nós temos nos encontrado, por coincidência aí da sua trajetória. Me lembro que o Guetão, ainda na farda, como militar, cabo da Polícia Militar, ele nos procurou lá no assentamento Osiel e queria uma bandeira do movimento, um uniforme do movimento para poder se apresentar. Eu falei, esse cara só deve ser doido, né? Há um tempo, uns 20 anos atrás, uns 15 anos mais ou menos, né, Guetão? Por aí. 16, 17 anos. 16, 17 anos. Ele tem atrevimento de fazer isso aqui em Governador Valadares, sendo um cabo da Polícia Militar. Esse cara não é bater muito bem das bolas, não. Mas aconteceu esse episódio. Também, coincidentemente, foi um companheiro que aqui esteve, o primeiro vereador do PT de Valadares, ainda no PV, esteve me visitando lá no INCRA, no gabinete do INCRA em Belo Horizonte. Aqui na Câmara Municipal, ainda no PV, Padre Paulo, foi o que propôs uma audiência pública aqui. Infelizmente, a bancada não compreendeu o gesto dele, porque ele ainda estava no PV, acho que tiveram um certo preconceito com ele, e acabou acontecendo uma audiência pública dos fazendeiros, que nós viemos aqui timidamente apresentar um quadro do INCRA, mas não teve o espaço adequado para trazer os trabalhadores para apresentar na forma que o Guetão sugeriu. E hoje a gente fica feliz de novo, coincidentemente, o companheiro, né, na bancada do PT, líder do governo aqui nessa casa, do governo da Elis, da nossa prefeita, trazendo e propondo, aprovado por unanimidade, parabenizar essa casa também, legislativa, por esse gesto e esse reconhecimento,
dos 30 anos do Movimento Sem Terra Nacional, dos 27 anos do MST aqui em Minas Gerais. Me orgulho de participar dessa família, né, como a Vânia lembrou, temos alguns aqui que estávamos desde o seu nascimento, né, e hoje sou advogado do MST, acompanhando os conflitos. Fico feliz de também poder dar a minha contribuição nesse momento, nessa forma, nessa trincheira da luta, e a gente fica feliz porque no judiciário conservador no Brasil é natural a gente perder uma ação, mas a gente comemora muito, porque nós conseguimos suspender o despejo do Miritinga, da Boa Esperança que você falou. Hoje a Fazenda Miura Jaqueira é dos trabalhadores de Tumiritinga. Conquista da luta do MST. Nós conseguimos suspender o despejo do acampamento de Red Tênis lá em Jampruca. E daqui a pouco também vai ser do MST. Nós conseguimos ontem, saiu ontem a publicação, a suspensão por 90 dias do despejo lá do acampamento Nova Vida, lá em Novo Cruzeiros. 13 anos de acampamento, 90 dias, agora o INCRA vai poder fazer a negociação para poder assentá-los em definitivo. 7, na audiência com a polícia, já foi confirmado que o dia 27 é o prazo final que a gente teria para poder cumprir a decisão liminar da Justiça Agrária de Minas Gerais e fazer a desocupação lá do acampamento Sidona. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente costuma dizer, e aí como advogado a gente dosa um pouco as palavras, né? A gente fala que a decisão judicial do juiz, nós não vamos, nós temos que cumprir a decisão judicial. O que nós colocamos, Guetão, sempre, é a forma de cumprir a decisão judicial. E nós dissemos isso lá para o Tenente Coronel Marcelo Fernandes, do 43, parece que agora vai ser o Fabrício Cassotti, né? Isso, Cassotti. Fabrício Cassotti, e ele já até me ligou, já falei isso para ele, já ligou para a Vânia também, quer fazer uma conversa nesse sentido. Reconhecer aqui o papel da Polícia Militar, que tem tido uma postura equilibrada, respeitosa, negociando, buscando em todos os aspectos. Aqui o Coronel Sérgio, o João Lunardi, o Wagner Fabiano. Então todos eles, os oficiais, os policiais militares, tiveram em Novo Cruzeiro, aqui também na região de Governador Valadares, uma postura de respeito, entendendo que a questão da luta pela reforma agrária não é caso de polícia, é uma luta social em defesa do bem mais precioso que nós acreditamos que é um bem que Deus nos deixou para todo mundo, que é o direito à terra. E estando na terra, poder proteger a terra para não acontecer, como está acontecendo agora, a crise hídrica em São Paulo e no estado de Minas Gerais. A caixa d'água do Brasil, que é Minas, está secando, por irresponsabilidade dos gestores, mas também do uso desrespeitoso que os proprietários, a maioria deles, têm no trato da questão da terra. Então, reforçando aqui as palavras da nossa companheira Vânia Maria, nossa coordenadora nacional do MST, que muito bem já retratou essa situação. Só quero reiterar isso aqui, dizer do orgulho de estar nesse movimento. Eu estou lá desde 1986, quando o Movimento Sem Terra iniciou aqui em Minas Gerais. Então, fico orgulhoso e feliz de poder participar. Me formei advogado, forjado nessa luta, e estou hoje podendo dar minha contribuição. Dizer que, para nós, é alegria de ver que no assentamento Osiel, que antigamente era um latifúndio, apesar de ser terra pública, era um latifúndio. Hoje é um assentamento. E vão lá para vocês verem o fruto da terra. Lá já tem, nós produzimos, além da produção da terra, tem também a produção de conhecimento. Nós temos pedagogas, nós temos médicos, 2 companheiras formadas em Cuba, medicina em Cuba, que já estavam aqui no Mais Médico em Governador Valadares, trabalhando na gestão da nossa prefeita Elisa. Nós temos na mesa a Terezinha, tem mais aqui a Sueli, tem mais, né, a Cenourinha,
E Martinha, cadê a Martinha? Marta Rosendo, tem a Carol. Então, assim, tem várias pessoas do nível superior demonstrando a importância que nós damos à educação nesse país. Nós sabemos que essa casa aqui teve um ato lá na Univale, quando o Jair Batista era o coordenador do curso de jornalismo. Ele se atreveu, colocou lá o nome da sala Carlos Olavo e levou o MST lá para dentro da Univale para poder fazer um debate lá. Muito bonito. Hoje, você, Guetão, professor, prestar uma homenagem ao Movimento Sem Terra. Isso é um gesto, é um fato histórico aqui para governador Valadares. E nós nos orgulhamos desse teu gesto, também com o Padre Paulo e todos os vereadores que de forma unânime reconheceram, como disse aqui o nosso presidente, a legitimidade do MST e da sua luta pela reforma agrária no Brasil. Até porque tem alguém que questiona a questão da reforma agrária, mas esquecem os desavisados que os Estados Unidos, a Europa, os países hoje, o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, fizeram, à sua maneira, a reforma agrária. Daí porque eles estão despontando à frente da economia mundial. Enquanto o Brasil reluta, foi o país, por último, que acabou com a escravidão. Na lei, porque ainda de fato existe. Mas foi o último país do mundo a abolir a escravidão. E nós queremos e lutamos para que não seja o último também a poder fazer a reforma agrária. Porque o Brasil é um país privilegiado, nós temos 3 vezes mais terras agricultáveis do que tem a China. A China tem mais de 1 bilhão de habitantes, nós temos 200 milhões. A China tem nós temos 3 vezes mais terras agricultáveis do que tem a China, por exemplo. Então é por isso que muita gente, por desconhecer a importância da reforma agrária, que é a única maneira de acabar com a pobreza do campo brasileiro e de promover o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente, é fazer reforma agrária. E dessa luta nós nos abrimos mão. MST! 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 Obrigado, Gilson de Souza. Só mais 2 pessoas para a gente encerrar e para a gente voltar para a nossa casa, o nosso encontro. Quero abrir rapidamente para o presidente do PT falar suas considerações. 1 minuto, viu, Léo? Depois o Padre Paulo, vereador. 1 minuto você quebra nós. É esquisito falar desse trem aqui, não é esquisito? Ai. Ô, gente, em primeiro lugar, boa noite a todos os companheiros e companheiras. Trago aqui o parabéns ao movimento, não só pela sua história, mas por toda a luta que fez pelos trabalhadores brasileiros, uma luta que vai muito além da questão da reforma agrária. Eu pedi para falar aqui hoje, gente, eu não sou muito de cerimônias, não. Tenho até certa dificuldade em fazer os protocolos, né? Cumprimentar todos os presentes, mas eu não poderia deixar passar essa oportunidade hoje sem fazer um breve depoimento aqui, sobre 2 pontos. O primeiro, não sei se todos os companheiros acompanharam, a gente teve um evento do PT, do aniversário dos 35 anos do PT, aqui em Minas Gerais, na última sexta-feira, né? O aniversário do partido. Lá teve uma coisa que mexeu muito com a gente da militância do PT, sobretudo com os companheiros da militância socialista do PT. O Lula, pela primeira vez em 35 anos de história do PT, eu vi o Lula fazer uma autocrítica sobre os grandes problemas reais que a gente vê no Partido dos Trabalhadores. Grandes problemas reais que o MST dialoga com o PT há muitos anos. A gente pode falar de 2002 para cá, mas não é de 2002 para cá, né? A grande discussão do Lula é sobre a organização do PT, eu acho. O Lula pegou uma dimensão organizativa, mas falou dos problemas que estão surgindo no PT. E os companheiros aqui, eu acho que eu não preciso falar muito para os companheiros, né?
Até hoje, mesmo com a indicação do Patrus Ananias, que eu acho que ela é simbólica também, a gente ainda vê o Patrus Ananias no desenvolvimento agrário e a Cátia Abreu na agricultura, né? Então, não precisa render muito assunto, uma situação ainda delicadíssima. Mas o Lula não falou de uma coisa que ele deixou nas entrelinhas, e aí é onde eu queria entrar aqui na conversa com vocês. O PT, em algum momento da sua história, tirou da pauta central do Partido dos Trabalhadores a sua real origem histórica. E aí eu vejo que o MST é quem conseguiu enfrentar esse grande desafio. O MST luta por reforma agrária, mas o MST nunca deixou de lado a pauta da luta de classes. O PT foi organizado dentro de um ascenso de massas para fazer a luta de classe no Brasil. Eu sou militante do PT porque eu acredito na necessidade histórica da organização da classe trabalhadora. O PT hoje vive um momento, uma encruzilhada. Alguns podem achar que essa encruzilhada é por causa dos escândalos de corrupção, por causa do escândalo da Petrobras, por causa dos problemas que para mim são menores. O grande acerto de contas que o PT necessita fazer enquanto instrumento de luta é retomar a discussão da luta de classe no Brasil. Hoje, o grande esteio da luta de classe no Brasil é o MST. Por que eu digo isso? É quem conseguiu, num processo de luta, num processo de conquistas, num processo de avanços dentro da disputa real, manter esse objetivo estratégico, fazer o debate, fazer a formação política, mobilizar as massas em torno de uma luta maior. E eu venho aqui hoje, quando eu ganhei a eleição do PT, o primeiro evento que eu participei foi num evento lá no Osiel. E eu já falei da necessidade que eu tenho e que eu acho que o PT tem de vocês, companheiros. Nós precisamos fazer um grande processo de rediscussão da nossa conjuntura. O PT hoje, quando eu falo que precisa retomar o seu papel e a sua discussão na luta de classes, é porque a aliança do PT com a burguesia para chegar ao poder chegou ao seu limite. Isso está claro. Isso foi falado por grandes dirigentes do PT, inclusive militantes do MST. Isso era óbvio, isso era claro, que uma estratégia de luta que prezasse só pela disputa institucional ia chegar nesse ponto. Infelizmente, nós deixamos chegar desolados, porque o Congresso deu uma banana para a esquerda e para o PT. Eu falo, gente, eu não sei como a gente fica desolado. Grande parte dos deputados que traíram o pacto da governabilidade só chegaram ao Congresso coligados com o PT. Grande parte dos deputados do PMDB, que hoje o PT faz uma reavaliação da sua aliança com o PMDB, grande parte desses aliados foram eleitos graças ao PT. A nossa aliança aqui em Minas elegeu alguns, tirando inclusive alguns companheiros, grandes companheiros, poderiam estar no Congresso. Para não me delongar muito, gente, eu gostaria de deixar esse pedido, que nos ajudem a discutir esse momento da esquerda. Não como um desespero de alguns militantes e alguns dirigentes, que eu acho que tem alguns dirigentes que bateu o desespero, né? Parece que uma cortina se abriu e eles estão vendo a realidade, e estão em pânico. Eu não me sinto em pânico, porque eu fui forjado na militância, não para ser político, não para ser candidato a nada, mas por ter uma compreensão dessa luta de classe. E se eu tenho essa compreensão, foi graças ao movimento estudantil, onde eu participei em Viçosa, e, sobretudo, a relação que a gente tinha com o MST. Então, acredito que vocês podem nos ajudar a fazer esse debate, voltar a debater a realidade, tentar compreender a luta de classes num novo momento. E também, sempre fui um crítico, até do próprio termo, né? Mas eu sempre fui da dita esquerda do PT. Eu acho um termo nefasto, porque você já pressupõe que existe uma direita do PT.
Aí um partido de esquerda que tem uma direita é um trem muito complicado, né? Mas alguns setores da esquerda, sim, principalmente alguns companheiros realmente socialistas, perderam também a dimensão do que significa o PT para o Brasil, coisa que o MST não perdeu. O PT é, sim, um grande instrumento de massas, um grande instrumento de luta da classe trabalhadora e ainda é, apesar de tudo, uma grande referência da classe trabalhadora. E nós não podemos entregar esse grande instrumento, ceder esse instrumento e perdê-lo, deixar ele se esfacelar ou simplesmente entregá-lo de barato para o status quo que dá dado hoje no Brasil. Então, venho mesmo pedir a todos que nos ajudem, vamos tentar puxar esse debate no PT. Desde quando eu assumi, eu tenho tentado sofridamente tirar o debate do PT um pouco das eleições, né? E aí, ontem eu falei no aniversário do PT, o PT vive numa tragédia, né? Que a cada 4 anos a gente tem eleição para prefeito, acaba a discussão política. Aí a gente vem uma eleição interna do PT, a gente esquece a dimensão da luta contra nossos adversários externos e vamos se matar internamente. Aí depois vem a eleição presidencial para governador, para deputados. Aí enterra-se o debate político. Esse ano é o ano onde a gente não tem eleições, pelo menos não diretamente. Tem um sonho e tem uma esperança de fazer esse debate no Partido dos Trabalhadores de Valadares e do Rio Doce. Eu não sou ninguém. Eu até brinquei ontem, às vezes o pessoal fala, o PT tem que fazer isso, o PT tem que falar aquilo, mas a pessoa fala como se eu fosse uma entidade PT. O PT é você, o PT é o diretório. Eu acredito que toda organização ela é composta por pessoas, por lideranças, por militantes. MST, eu não quero que um dirigente vá numa reunião do PT. Eu quero que o MST, que a militância do MST participe dos debates que serão travados esse ano. Nós temos que dar conta de debater uma reforma política. Reforma política de fato. Não um ajeitamento político como já se programa para o Congresso Nacional. Temos poucas perspectivas, mas tenho fé de que o povo está no momento de mobilização bom. Falta muita direção. Então, peço aí o apoio de todos. Faço um compromisso com vocês, um compromisso com o movimento, de que no que for possível pautar dentro do PT, eu estou à disposição. Mas eu preciso da força do povo. O PT precisa da força do povo. O PT precisa que a militância de esquerda paute a agenda do partido. Nós não podemos permitir que a agenda do Partido dos Trabalhadores sofra um refluxo conservador. Nós temos que fazer que esse momento histórico, que essa encruzilhada histórica desta aliança, que nunca foi fadada ao sucesso, seja um momento de avanço. Nós precisamos fazer com que os dirigentes do PT, a militância do PT, os governos do Partido dos Trabalhadores retomem o seu compromisso com a classe trabalhadora, retomem o seu compromisso com uma perspectiva revolucionária de debate sobre o Brasil. Não dá mais para a gente ver um partido do tamanho do PT, com a história do PT, ser pautado simplesmente por políticas públicas, por eleições, eleições, eleições. Esse é um grande momento e precisamos que a esquerda se unifique nesse debate. No mês de março, agora encerrando, que eu já estourei meu minutinho há muito tempo, nós vamos tentar fazer 2 grandes debates. O primeiro, eu até falei ontem, fazer um debate com as mulheres do PT. Vamos tentar fazer uma grande plenária com as mulheres do PT. Mas esse debate não fugirá muito da realidade que vocês já estão acostumados dos eventos do PT. Mas, mesmo assim, gostaria que as mulheres estivessem lá, fossem tomar uma discussão sobre o feminismo em outro patamar. E aí as companheiras aqui seriam muito bem-vindas para tentar levar essa discussão um pouco para além. E faço um compromisso com vocês, estou falando a primeira vez em público isso, mas vou promover um debate também
já estamos articulando para fazer um debate sobre a luta de classe no Brasil hoje. Vamos chamar alguns companheiros de tendências do PT, não vai ser um evento meramente de grupos ou tendências do PT, já estamos articulando, comecei em Belo Horizonte sexta-feira, para a gente trazer algumas lideranças de tendências mais à esquerda do PT, de movimentos sociais, para tentar fazer um debate sobre a luta de classes hoje no Brasil. E aí a presença de todos e todas será fundamental. Também não quero propor para vocês a gente fazer um debate que vai fazer aqui uma reunião, vamos ter alguns discursos e vamos todo mundo para o seu lado. Seria muito importante se conseguíssemos fazer esse debate ser um desencadeador de lutas para o ano de 2015. Eu tenho um grande desafio com as pessoas que me elegeram. 2. Um é retomar um PT ligado à base. Eu fui eleito muito com esse debate e vou fazer isso. Mas o outro, que é o mais fundamental, é retomar um PT na luta. E esse PT na luta só vai acontecer com a participação dos movimentos populares, com a participação da juventude que está ansiosa por ir para a luta. Eu sou jovem ainda, né, apesar de ser presidente do PT, eu ainda estou na cota da juventude. Eu vejo os jovens aflitos por não entender e não aceitar esse mundo. O jovem que não consegue ser enganado de que o problema de água do mundo, achei fantástico essa fala, que o problema de água do mundo é ele largar a torneira aberta quando está escovando o dente. A juventude está ansiosa por alguém que os represente e, infelizmente, hoje, eu, enquanto presidente do PT, tenho clareza que o PT não tem representado, enquanto partido. Precisamos retomar isso, vamos comprar esse desafio e deixo aqui esse apelo, até um pouco do desabafo, vocês me perdoem, mas pedir realmente, companheiros, o apoio do MST para esse debate do PT em Valadares, na região do Rio Doce. E a disposição total de tentarmos retomar um debate estratégico sobre a organização e a luta da classe trabalhadora. É um sonho, mas muito mais do que um sonho, é uma necessidade histórica da esquerda no Brasil. Eu não acho que é um problema só do PT também, né? Eu acho que nós vivemos uma encruzilhada da esquerda no Brasil. E eu não acho que essa encruzilhada será superada pelos nossos dirigentes nacionais, pelo governo, pelos deputados, pelos vereadores. Essa encruzilhada será superada pelo povo organizado. Então, deixo aqui esse desabafo, esse pedido e peço a participação de todos. Assim que tivermos efetivado essa agenda que a gente quer fazer, vai ser comunicado também aos membros da direção e contamos com todos. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns ao movimento, não só pela sua organização, mas pela esperança e pela luta aí nesses 30 anos. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado. Valeu. Cumprimentar o Xavier, né, da Caritas, representado aqui. Vereador Padre Paulo, tenho certeza que Vossa Excelência é um companheiro mais disciplinado com o tempo. Então, por favor. Poder de síntese. Porque tem muita gente. O Xavier está lá na. Eu vou respeitar meu nobre colega. Xavier. Acompanho de longe, parabéns, acompanho o MST faz 20 anos, 25 anos, né? 27, não sei. Aqui de Valadares, desde a Igreja Católica como padre e hoje como padre casado, né? Graças a Deus. Então, na Bíblia, não sei exatamente em que capítulo, fala a história do Golias e o Davi, né? Tem muito a ver com a história do MST. O Golias hoje é o Fundo Monetário Internacional, são as grandes corporações, o Golias é o latifúndio, o Golias é o poder do agronegócio, os grandes bancos, os grandes políticos, né?
o Golias parece impossível de vencer. E o Davi é fraquinho, Davi é novo, Davi é jovem, Davi é inexperiente, tem poucos anos de existência. Parece impossível que esse jovem possa enfrentar o poderoso Golias. Mas, na historinha bíblica, fala que Davi venceu Golias. Pela inteligência, pela esperteza, pela agilidade, no lugar certo e derrubou o gigante Golias. Então, com certeza, o MST vai vencer, a reforma agrária vai acontecer e o Brasil vai ficar um país de verdade, desenvolvido, um país de todos. Obrigado. Obrigado, Xavier. Vereador Padre Paulo. Falar depois de um espanhol porreta como Xavier e depois do nosso presidente Leonardo Battistini é difícil. Então, mas eu vou ser breve. O Léo, nós temos muita afinidade, Leonardo Battistini. Eu falo que eu sou do PT. O Guetão não gosta. Padre Paulo só tem um PT. Não, o PT é PT das origens, que nós temos que resgatar esses valores, esses princípios, principalmente a ética, que é a nossa bandeira. E aí, outra afinidade com o Leonardo Battistini, que ele acredita no socialismo. E gostei de ver a prefeita falando ontem, né? Se não podemos implantar o socialismo no país ainda, mas pelo menos viver os valores do socialismo no mundo capitalista. Esse é o nosso compromisso. Minha tese de filosofia foi o materialismo histórico e dialético em Marx. Aí nós temos essa afinidade. Mas eu quero aqui saudar a mesa, já quebrou o protocolo, saudar aqui a Vânia Maria, a coordenadora nacional do MST, saudando você, saúdo toda a mesa, também na pessoa do presidente Guetão. Guetão, eu parabenizo você pela ousadia, Guetão, de trazer o MST nessa casa, nessa noite de hoje. Os vereadores não estão presentes. A Câmara está esvaziada, está formando bloco, está formando comissões, aí tivemos uma reunião rápida, né, Guetão? Daí a razão dos vereadores já terem ido embora. Mas o Guetão foi bem assim ousado de trazer vocês, nos presenteando nessa noite, nessa casa, hoje. O Guetão fez a meia-culpa com o MST. E eu, dentro das minhas limitações, eu me sinto tranquilo, porque eu tenho origem do campo e tenho lutado pelo campo. O Gilson é testemunha disso, né, Gilson? Nosso companheiro aí. Estou lutando pelas estradas e a Marta, que eu não considero Martinha, é uma Marta grande, a Marta Rosino, grande na luta, nas ideias, né? E nós fizemos a conferência Educação do Campo, e toda a discussão que nós fizemos, a interface de todas as secretarias, participei dessa discussão, então dei a minha contribuição, e dentro das minhas limitações, eu estou contribuindo com vocês. Tudo que a gente melhora para o campo, a gente está melhorando para a companheirada. Finalizo, falei que não ia abusar do tempo, e usaria o meu poder de síntese, como aproximei do MST? Através do assentamento Osiel como padre do Jardim do Trevo, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. E aí, como que eu vi um povo que reza, né, Zé França, Terezinha? Um povo que reza, um povo que celebra a cultura do nosso país, que tem a mística do movimento, um povo que trabalha, que reúne, organizado, ou seja, tem uma visão holística, uma visão do todo. E aí, eu finalizo. Certa vez eu perguntei, por que vocês chamam Sem Terra? Eu não entendo muito, né? Estou tentando entender um pouco da companheirada, né? Vocês deveriam chamar Com Terra. Não deveriam chamar Sem Terra, não. Vocês têm terra. Padre Paulo, nós te perdoamos porque você não entende da nossa luta, não. Nós somos sem terra porque o companheiro que... para que outros companheiros conquistem a terra.
Parabéns por vocês estarem sempre em marcha, não serem egoístas, não olharem só para o umbigo de vocês, não olharem para tantos companheiros que precisam conquistar a terra. Estamos juntos, companheiro. Parabéns pela luta de vocês. Quando eu falei... Mais ou menos, a gente chega lá ainda. Ó, quando eu falei da minha culpa, que acho que tudo que a gente fizer ainda para o movimento, para a questão da conquista da terra, ainda é pouco. O que o Gilson falou, Padre Paulo, que esses países estão muito mais à frente da gente, no primeiro mundo, porque lá atrás tiveram a coragem de fazer a reforma agrária deles, do jeito deles. Então, se nosso país quer ser grande, e é grande, vai ser grande, Vânia, nós temos que fazer a reforma agrária de fato. Então, tudo que fizer ainda é pouco. Então, assim, e não é a fala demagógica. Não é. São 9 horas da noite, as reuniões especiais terminam 7h30, 8 horas, 8h30 no máximo. 9 horas estamos aqui. Isso é luta. Né? Respeito os vereadores que não estão aqui. Né? Cada um tem a sua agenda pessoal, de partido, mas eu quero agradecer. Eles que aprovaram o requerimento por unanimidade, viu, Vânia? Mas a presença do Padre Paulo aqui, né, representando, né, os demais vereadores, vamos dizer assim. Então é dizer... Conte conosco, né? Conte conosco, aliado, na discussão política, na luta, na marcha. Vamos conversar com o Coronel Casotti, que vai assumir agora o 43º Batalhão. Trabalhei 15 anos na PM lá. Conversar com ele, olha, você ganha para cuidar do nosso povo. O nosso povo, ele é aquele que está lá num pontal. Então eu vou conversar com ele, né? Como o Gilson está conversando, né? Hoje a polícia militar é um pouco diferente do século passado, mas ainda tem muito resquício. Tem muito resquício ainda. Eu defendo uma polícia cidadã, uma polícia social, com controle social a partir da sociedade, com esse controle social. Essa é a polícia que eu defendo. É uma polícia desmilitarizada. Olha só o que eu estou falando. Nós fizemos aqui uma audiência o ano passado, 31 de março, comemorando os 50 anos do golpe militar. Eu presidi essa audiência pública. Então, assim, a gente veio trazer a espada mesmo, não veio trazer paz, não. A gente veio para a luta trazer a espada. Levanta a espada aí. Então... A luta é para valer. Registrando os 50 anos do golpe militar, comemorando não. Relembrando os 50 anos, comemorando não, desculpa. Comemorando o MST aqui. Registrando, né? Muito obrigado. Então, Vânia, por favor, vem aqui à frente. Gostaria que a companheirada, se pudesse, ficar de pé. Estado de Minas Gerais presta uma simples homenagem. Saúda pelos 30 anos de organização do movimento dos trabalhadores sem terra no Brasil e os 27 anos do movimento dos trabalhadores sem terra em Minas Gerais. Governador Valadares, 11 de fevereiro de 2015, está assinado pelo nosso presidente, vereador Adalto Carteiro, mas assim, abraçado, acolhido pela alma dos 21 vereadores. Somos a nossa liberdade.
Vamos propor a bancada do Partido dos Trabalhadores e outros vereadores que quiserem acolher, vamos propor uma audiência pública em breve, para assim aí abrir a fala para os companheiros e companheiras, tá certo? Viu, Zé? Então nós vamos, mês que vem, vou articular isso aí com a liderança do movimento, viu, Terezinha? Gilson, com a Martinha, enfim, tá? Então tá, fica aqui esse encaminhamento de fazer uma audiência pública para fazer um debate mais aprofundado. Aqui foi só uma homenagem simples ao MST, 30 anos e 27. Muito obrigado e viva o MST! 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 Boa noite, um grande abraço.